Beleza, galera? Hoje é dia 11 de junho de 2019 e esse negócio do vazamento das conversas envolvendo o ministro da Justiça Sérgio Moro e um dos procuradores da Operação Lava Jato ainda vai dar o que falar. Por quê? Esse negócio não foi simplesmente uma divulgação de conversa entre um juiz na época e um procurador da República. Isso tem muita coisa envolvida. Você tem que perceber qual é a intenção dessas pessoas que estão tentando minar agora especificamente a figura do ministro da Justiça Sérgio Moro. Para quem não sabe, no domingo o site Intercept, na versão em português, divulgou essas conversas aí. E foi muito engraçado, porque na última semana o Sérgio Moro já tinha falado que tinham hackeado o celular dele. Aí de uma hora para outra, no domingo, já aparecem as publicações no site Intercept. Para quem não sabe, um dos diretores do site Intercept é o Glenn. O Glenn Greenwald, que mantém relações libidinosas com Davi Miranda. Davi Miranda era o suplente do Jean Willis. Jean Willis foi lá no começo do ano, vocês devem estar lembrando, foi lá e abdicou do cargo dele na Câmara, foi para o exterior para cumprir o seu plano lá de minar o governo lá no estrangeiro, e aí o Davi Miranda assumiu a cadeira dele no Congresso, na Câmara Federal, para ser mais exato. E aí, ele e esse Glenn tem ali, se você me entende, eles têm uma relação. E aí você vê como que tá tudo meio que envolvido aí. Ele, diretor do site, e aí alguém invade o celular de um procurador e de um juiz, divulga essa mensagem e logo o site dele vai lá e publica. É bem engraçado como ninguém fala do crime que eles cometeram ao invadir o celular de ambos aí. É uma figura típica prevista lá no artigo 154A do nosso Código Penal, que trata justamente disso, de você invadir o celular do outro. Mas enfim, foram lá, cometeram um crime, invadiram o celular, pegaram as conversas e divulgaram. Teve alguma coisa de cabeluda nas conversas? Não teve nada de cabeludo. E para quem não está no meio do judiciário, parece que não entende, mas conversas entre Ministério Público, juiz e advogado sempre ocorre. Não tem nada demais nisso. E no conteúdo das conversas vocês percebem que não tem nada demais, estão tratando de assunto profissional e nada demais, não tem crime nenhum envolvido ali. O complicado seria se eles estivessem conversando alguma coisa ali, falando a respeito de, me dá um dinheirinho aí, eu te passo ali, manda a carta aí pra me nomear como ministro-chefe da Casa Civil e tudo mais. Aí tudo bem, aí é uma coisa. Mas não tinha nada a ver. Inclusive, se você ou tem contato com algum advogado aí, você vai saber que muitos juízes recebem nos seus gabinetes advogado. Às vezes o advogado quer despachar lá, vai lá direto com o juiz. Ministério Público também, troca ideia direto, não tem nada demais. Para quem está no meio do judiciário, percebe que isso aí não é nada demais. Só que eles pegam e fazem essa tempestade em copo d'água aí. E é engraçado que se a gente for comparar na época com a interceptação que ocorreu lá envolvendo Dilma e Lula, que aí o Sérgio Moro na época divulgou, aquela interceptação foi legal. Aquela interceptação foi autorizada pela justiça. Tava tudo dentro dos limites ali. Tava tudo legalizado. E aí ele foi lá e divulgou aqueles áudios. É bem diferente do que ocorre aqui. E detalhe, lá era um grampo autorizado e o conteúdo das conversas era criminoso. Nesse caso aqui, cometeram um crime para pegar essas informações e divulgaram. E aí não adianta o Intercept vir e falar que tem o sigilo da fonte e querer... o serviço de jornalismo ele precisa do sigilo da fonte, garantia do sigilo da fonte. Isso quando ele não está encobertando um crime. E isso que eles estão fazendo é encobertar um crime, simples assim. Como eu já falei, artigo 154A do Código Penal. E aí olha como que é esse rolo todo, como está envolvido essa trama aí. Muita coisa envolvida nesse rolo. Na minha opinião, foi justamente eles estão atacando agora para tentar melar o máximo possível o pacote anticorrupção do Moro. Estão tentando a todo custo derrubá-lo. Inclusive agora, acabei de ver aqui, 4 deputados, se eu não estou enganado, do PP
estão respondendo agora por organização criminosa. Então você vê que a lambança está toda feita. Então os interesses dele é melar a Operação Lava Jato, óbvio, porque muita gente ainda tem aí para rodar. E olha que interessante também. A oposição, que todo mundo sabe que são os inimigos do nosso Brasil, já falaram na hora que lançou esse áudio, já falou, ó, agora já era, vamos ter que resolver essa situação aí antes de resolver o problema da Previdência. Eles já querem botar a lenha na questão da Previdência. Depois, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já falou que o Moro vai lá depor no Senado. É bem interessante a gente ver essa situação. A vítima de um crime indo depor. É estranho. Deveria estar convocando os responsáveis pela Intercept. Fala assim, ó, quem forneceu esse dado obtido de forma ilegal? Quem foi? Mas a gente sabe que no Brasil o negócio é complicado, que o poste mija no cachorro. Aí aparece a quadrilha da OAB, também pedindo o afastamento do Sérgio Moro do cargo. A OAB está repleta de criminosos lá, literalmente falando. Então não é um órgão tão confiável como as pessoas pensam que é. E olha que interessante, hoje de manhã eu estava assistindo aqui, procurando as notícias, e aí estavam fazendo manifestação lá em Brasília em prol do Lula. Operação lá, a manifestação Lula livre, pedindo a libertação dele. É engraçado como as pessoas ignoram totalmente o nosso Código Penal também, que também prevê a figura típica de você fazer apologia tanto a fato criminoso quanto a criminoso. Você fazer apologia a um criminoso é um crime. E as pessoas ignoram totalmente isso e ninguém fala nada. Eu não vejo ninguém falando nada disso. Para mim, nesse caso, as pessoas lá em Brasília fazendo manifestação em prol do Lula tinham que prender todo mundo. Cana. Eu sei que não vão ficar presos, porque a pena é pequena. É crime, inclusive, de menor potencial ofensivo. Mas não pode deixar acontecer. Por quê? Ele é criminoso, comprovado em primeira, segunda, terceira instância. Todas as instâncias possíveis, tudo que é recurso já foi, inclusive foi condenado pelos próprios amigos dele que ele colocou lá no Supremo Tribunal Federal. Então você falar que preso político, aí não dá. E aí você percebe como que é montada uma narrativa que, se a gente não tomar cuidado, acaba se perpetuando aí, e lá na frente as futuras gerações vão pensar que essa lorota é verdade. A exemplo do que aconteceu com o nosso regime militar aqui no Brasil. Na época não tinham as redes sociais, e aí você tinha a única fonte de informação, os livros das escolas escritos pelos revanchistas, ou seja, pelos militantes na época e os terroristas, e a mídia, que depois também a gente sabe que só quis passar porcaria, até hoje, né? Só porcaria. Então você só tinha essas duas fontes de informação. E aí o que aconteceu? Todo mundo acreditava que a regime militar foi uma coisa que na verdade foi outra. E é o que estão tentando fazer com o Lula já de muito tempo. Percebam, é golpe de Dilma e preso político Lula. Igual fizeram mais ou menos com Nelson Mandela também. Ninguém lembra que ele foi um criminoso condenado, ficou 27 anos preso, saiu, primeira coisa que ele foi fazer, visitar Fidel Castro em Cuba. E ele é colocado num pedestal como se fosse o supra-santo do universo, aí, o santão. Percebam os amigos dele. Se você colocar aí Nelson Mandela no YouTube, procura lá as pessoas com quem ele tira foto, as pessoas que idolatravam ele. Você vai ver a maioria criminoso. Por quê? Porque ele também era criminoso. Independente dele ter pago sua pena ou não, ter ficado lá. Não pagou porque na verdade a pena dele era perpétua, né? Teve um cambalacho e liberou ele com 27 anos lá. Mas independente disso, supondo que ele tivesse pagado a pena, independente disso, ele não pode ser colocado num pedestal como se fosse um santo, porque não é. Mesma coisa o Lula, vamos supor que ele fique 30 anos preso, sai, aí vira santo. Não, é preso, é criminoso, pagou sua pena, mas continua sendo o criminoso, o ladrão que passou o rodo no nosso país, o ladrão que quebrou o nosso país, que afundou o nosso país na lama de toda forma possível, corrupto e etc. Então, vejam como essa questão está se desenrolando aí. Pode ser que saiam novos áudios aí. A gente não sabe a pessoa que invadiu se ele tem mais dados ou não. Independente disso, eu pessoalmente tenho uma enorme confiança no nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, e acredito que mesmo se eles divulgarem outro tipo de conversa, não vai ser nada que atente contra a hombridade dele, porque ele já demonstrou diversas vezes que é um homem íntegro, uma pessoa que não vai fazer pataquada. Essa é a minha opinião, forte abraço e até a próxima.